Salve, seu Jagamundo, tudo suave? Hoje é dia de você aprender a jogar com Hecarim. Nesse vídeo você vai aprender sobre suas habilidades, ordem de up de skills, builds, runas e muitas outras dicas que vai ajudar você a ter um desempenho excelente quando ele lançar. E ele já tá quase chegando. Então, por favor, amassa o botão de like aí, porque você sabe que esse tipo de vídeo dá um trabalho absurdo pra produzir. Então apoie o meu canal aí, meu conteúdo, pode ser? Então, bora lá conhecer a Sombra da Guerra, mais conhecido como Hecarim? Bora pro vídeo? O Hecarim é um lutador, também é preciso dizer que a lane principal dele é na jungle, mas como você conhece o Wild Rift, ele vai ser feito em todas as rotas, até de ADC você vai ver, pode apostar. Mas eu não recomendo jogar com ele em outra lane, talvez até na top lane, mas ainda assim acredito que ele só funciona na jungle. Ele é perfeito para essa lane graças à sua mobilidade pelo mapa, você vai ver. A passiva dele funciona assim, toda velocidade de movimento adicional vai ser transformada em dano físico. Se liga, se você abrir o painel e for nas habilidades, você pode conferir que aqui na descrição da passiva, você vai ver esse 0. Essa é a quantidade de AD que você está ganhando na passiva. E essa porcentagem é quanto da sua velocidade de movimento vai ser transformada em AD. No nível máximo é 24%. Vamos a alguns exemplos? Sem item nenhum eu tenho 0 de AD, correto? Agora eu vou comprar uma bota. Essa bota me dá 45 de velocidade de movimento. 24% dessa velocidade é 10,8. Mas o jogo sempre arredonda para mais. Então se você abrir o painel, você pode conferir que eu ganho 11 de AD a mais. Você também pode conferir esse AD aqui, olha. Com a habilidade do Hecarim também funciona. Vou usar a sua terceira. Ele vai ganhar velocidade de movimento. E vou abrir o painel rápido. E você pode conferir o AD aumentando. Mas depois volta ao normal, entendeu? Porque a velocidade de movimento da habilidade já parou. Mas o 11 de AD que você ganhou na bota continua, porque você ainda continua com a bota, né? Toda a fonte de velocidade de movimento vai ser transformada em AD. Simples assim. A primeira dele funciona dessa forma. O Hecarim gira sua arma e cria uma área que vai aumentando. Se você deixar conjurar até o final, ele vai causar dano crítico e ganhar velocidade de movimento por um curto período de tempo. Mas você pode conjurar novamente para ser mais rápido. Mas aí vai causar menos dano, pois quanto mais você carrega, mais dano você causa. Tem mais, na primeira conjuração até o máximo você pode perceber que fica uma marcação de tempo na habilidade. Se você conjurar novamente antes de acabar, você vai causar mais dano, se liga. Na primeira conjuração eu vou causar 130 de dano. Na segunda conjuração eu vou causar 176. E essa habilidade causa dano adicional em monstro da jungle. Em sua segunda habilidade, o Hecarim cria uma magia ao seu redor, que causa dano mágico em área. Nesse momento, o Hecarim também vai se curando. Quanto mais inimigos pegos na habilidade, mais você se cura. Em monstro da jungle, essa cura é cortada pela metade, ou seja, você cura um pouquinho menos. Não menos importante, no momento que essa habilidade é ativa, você ganha um pouco de defesa mágica e defesa física também. Deixa eu mostrar melhor. Vou abrir o painel e olha quanto de defesa física e defesa mágica eu tenho. Agora eu vou usar a habilidade e voltar a abrir rapidamente o painel. E você pode conferir que aumentou um pouquinho ali dos atributos. E quando a habilidade acabar, vai voltar para quanto eu tinha antes. Da hora, né? Ativando sua terceira habilidade, você ganha um pouco de velocidade de movimento, que vai aumentando a aceleração por alguns segundos. Logo após disso, se você se direcionar a um inimigo, você o empurra para trás, causando dano físico. E é só isso mesmo, você ganha velocidade de movimento e se for pra cima de um inimigo, você o empurra pra trás. Bem fácil de explicar essa skill, hein? Em sua ultimate, Hecarim invoca seus servos da sombra e avança em linha reta, que causa dano mágico a todos os inimigos pegos no caminho. E os inimigos que forem pegos na área redonda tomam Fear. Esse efeito faz com que os inimigos se afastem de você. Atente-se que somente inimigos pegos na área redonda da habilidade vai tomar o Fear, hein? Inimigos no caminho, não. Essa ultimate também é bem simples assim. Avança, causa dano mágico em todo mundo e causa Fear no final da habilidade, na área redonda. Antes de tudo, o Hecarim não é um campeão difícil, que exige muito esforço para aprender a jogar. Ele é bem simples, graças ao seu kit de habilidades e sua mecânica. O importante com ele é entender que ele é um jungle especializado em movimentação, tornando o gank dele muito efetivo. E como um lutador, ele é essencial em uma luta. Essa movimentação fácil pelo mapa te ajudará muito a pegar inimigos fora de posição também, então use-a bem. A cura da sua segunda habilidade aumenta com a quantidade de inimigos atingidos, então na luta procure sempre estar perto do máximo de inimigos que conseguir, além da primeira dele também ser em área, né? O Hecarim tem um grande papel em uma luta, que é a de iniciação. Graças à sua ultimate, consegue deixar todos os inimigos no estado de Fear. Então abuse disso. A sua terceira habilidade é muito boa para jogar o inimigo para cima do seu time, pois como eu disse antes, ela empurra o inimigo. Então em um gank, tente sempre se posicionar atrás do alvo para tentar disposicionar o adversário, ou jogando para cima do seu aliado. Comece upando sua primeira habilidade, ela é sua principal fonte de dano, graças
graças ao seu tempo de recarga baixo. Você vai spamar essa habilidade toda hora. Logo depois, upe sua segunda, ela junto com a sua primeira vai te garantir um clear da jungle muito mais rápido e efetivo. Logo após sua terceira, para te possibilitar um gank melhor nesse começo do game. A ordem de up das habilidades então fica assim: foca em upar ao máximo toda a sua primeira, logo depois toda a sua segunda para conseguir ficar mais resistente na luta, já que ele vai ganhar mais das duas defesas no nível máximo dessa habilidade, e logo depois toda a sua terceira, claro, sempre upando sua ultimate quando disponível. Antes de começar a falar da build, devo lembrar que build é situacional e que a build que eu vou citar é baseada na minha pesquisa do que está funcionando para ele no LoL PC e principalmente o que estão fazendo para ele no servidor de testes do Wild Rift, os top players de Hecarim de lá. Você vai começar de Ruptor Divino. O Hecarim se joga muito no meio da luta, então a cura desse item vai ser bem-vinda aqui, além claro da vida, dano e aceleração de habilidades que te proporciona. Mas entenda que esse item é focado em dar mais dano em campeões com muita vida, então você pode talvez querer trocar pela força da Trindade. De segundo item, pega uma bota. Se no time inimigo tiver mais dano físico, você vai fazer galvanizadas de aço para se defender desse dano físico. Se tiver mais dano mágico, você faz uma bota de dano mágico a passos de Mercúrio. Mas se você quiser jogar mais agressivo, pode pegar a da Lucidez, já que ela vai deixar suas habilidades com tempo de recarga um pouco mais baixo. E no encantamento pegue a Glória, aqui ela vai te conceder mais velocidade de movimento, perfeita para o Hecarim, que ganha mais dano baseado nesse status. De terceiro item, pegue o Cutelo Negro, aqui você ganha dano, vida, aceleração de habilidade, além de reduzir a armadura do alvo e principalmente pela velocidade de movimento que você ganha após causar dano físico, ou com eliminações também. De quarto item vai de Couraça do Defunto, contra times com muito dano físico, por causa da sua defesa física e vida, mas principalmente pela velocidade de movimento mais uma vez que esse item te oferece. Você já deve ter percebido que tudo envolve velocidade de movimento, o foco dele é esse por causa da sua passiva. De quinto item, Dança da Morte, aqui é mais um item de sustain em uma luta, além do dano físico, armadura e redução de tempo de recarga, esse item vai te curar depois de uma eliminação, basicamente. De último item, pegue Dupla Guarda de Amaranto, esse é um item base para campeões que precisam durar mais em uma luta, graças à defesa física e mágica que aumenta mais depois de estar alguns segundos em uma luta. Ou você pode trocar pelo Semblante se no time inimigo tiver muito dano mágico, principalmente pela defesa mágica, óbvio, mas sua passiva, que aumenta os efeitos de cura, então sua segunda habilidade vai curar mais. Na runa essencial você vai de Conquistador, essa runa vai te auxiliar no dano e graças à sua cura vai te ajudar também a durar um pouquinho mais nas lutas com esse sustain. Mas muita gente usa um ímpeto gradual por causa da velocidade de movimento. Na primeira runa principal você vai de Triunfo, que quando você eliminar um campeão inimigo você vai restaurar um pouco de vida em mana basicamente. Na segunda runa principal você pega até a morte, aqui você vai causar um pouco mais de dano quando você estiver com sua vida abaixo de 60%, e se você estiver com menos de 30 causa ainda mais desse dano. Na terceira runa principal você vai de Lenda Linhagem por causa do vampirismo, mas se no time inimigo tiver muito controle de grupo é interessante você mudar pra Lenda Tenacidade, ok? Pra não ficar muito tempo parado ali no controle de grupo. Na runa secundária, sem sombra de dúvida, o melhor é o Crescimento Excessivo. Essa runa basicamente vai te conceder mais vida permanente cada vez que você eliminar um monstro da jungle, campeões ou minions, o que é perfeito para o Hecarim, pois ele precisa de mais vida para durar mais na luta. Bom, e você, o que você achou do Hecarim? Faz seu estilo de campeão? Você vai jogar com ele? Conta aqui pra mim nos comentários. Olha, não esqueça que tem uma playlist aqui na descrição com todos os vídeos de guias que eu já fiz, então confere lá. Se inscreva também para não perder nenhum vídeo novo. Bom, eu sou o Taser, vou ficando por aqui, beijunda e até o próximo vídeo.